Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos focar num conceito que, olha, é essencial em JavaScript, e que realmente muda o jogo na hora de programar: funções com parâmetros. Isso aí, Sabe aquela ideia de fazer mais escrevendo menos? É bem por aí. exato. Pensa numa receita base, né? Que pode gerar pratos diferentes só mudando os ingredientes. É essa mágica que a gente vai investigar hoje. Uma ótima analogia, por sinal. A ideia aqui é a gente entender como parâmetros deixa o código mais versátil, sabe, mais organizado, mais eficiente também. Uhum. Para isso, vamos nos guiar por um material bem bacana, uma apresentação lá do mundo do dev, que ilustra esses pontos de forma bem clara. Nossa meta é, assim, extrair o néctar desse conhecimento. Correto. E olha, dominar parâmetros é um passo, eu diria, crucial para quem busca escrever código não só que funcione, né? Mas que seja também limpo, sustentável. Faz toda a diferença. Diferença. É a diferença entre só fazer funcionar e construir algo sólido, sabe? Fácil de entender e principalmente de evoluir depois. Entendi. O que me chama a atenção nisso tudo é como algo tão fundamental, tipo, passar dados para uma função abre tantas portas. Sim. Parâmetros são a base para a reutilização de código e para a clareza. E esses são elementos-chave na programação moderna, né? Com certeza. E aquela analogia da receita que o material do mundo do dev usa, nossa, ajuda muito a visualizar isso. Ajuda mesmo. Uma função seria tipo a estrutura da receita, os passos para fazer um bolo, sei lá. Uhum. Os parâmetros são os ingredientes que podem mudar. A quantidade de açúcar, o tipo da cobertura, se vai fruta ou não. A lógica principal fica, mas o resultado se adapta. Perfeito. Os parâmetros dão essa adaptabilidade toda. A lógica você define uma vez só, ali no corpo da função. Certo. Mas a cada chamada, a cada preparo da receita, como você disse, podem ser dados valores diferentes para esses parâmetros. Ah, legal. E aí, claro, você obtém resultados diferentes com a mesma base de código. A fonte até ressalta isso. Parâmetros são como ingredientes que tornam a função adaptável e reutilizável. É a chave para não ter que ficar reescrevendo a mesma lógica 1000 vezes. Tá, entendi. E como isso fica no código, assim, na prática? A estrutura básica que o material mostra parece bem direta, né? É sim, bastante. Começa com a palavra function, aí vem um nome para a função, algo que diga o que ela faz, tipo calcular área ou formatar data. E logo depois vem os parênteses, aí, dentro que vão os nomes dos parâmetros que ela espera. Exatamente. Separados por vírgula, como largura, altura, ou dia, mês, ano, seguindo seu exemplo. Ah, ok. E aí, o bloco de código que a função vai executar mesmo, a receita em si, fica entre as chaves. Entendi. É ali que a mágica acontece, usando os parâmetros como se fossem variáveis locais da função. Mesmo se não precisar de parâmetro nenhum, tem que ter os parênteses. Tem sim, obrigatório. Aí eles ficam vazios. Function fazer algo abre chave, fecha chave, mas eles têm que estar lá. Então, a sintaxe geral é function, nome da função, parâmetro 1, parâmetro 2, código aqui. O function diz que é uma função, o nome identifica, os parênteses são a entrada e as chaves o que ela faz. Parece um padrão bem definido. É isso. E uma dica importante, dar nomes que façam sentido tanto para a função quanto para os parâmetros. Ajuda demais na hora de ler e entender o código depois, sabe? Imagino. Em vez de func A, B, que não diz nada, algo como calcular imposto, renda bruta, alíquota, é muito mais claro. Não tem nem comparação. Faz todo sentido. Clareza é fundamental. Então, vamos ver os exemplos práticos que o mundo do dev trouxe. O primeiro é um clássico, né? Somar dois números. Sim, Uma tarefa simples onde os parâmetros seriam os próprios números que a gente quer somar. isso. Poderíamos ter uma função somar, por exemplo. Ela receberia dois parâmetros, vamos chamar de num1 e num2. Ok. Lá dentro, o código faria a operação. Let resultado igual a num1 plus num2. Console.log, resultado. Ou talvez return num1 plus num2, se a gente quiser que a função devolva o valor para ser usado em outro lugar. Certo, usar o return. O ponto central é esse. Se você chamar somar 5, 3, o resultado vai ser 8. Se chamar somar 10, 20, usando a mesma função, o resultado dá 30. Ah, aí já dá para sacar o poder da reutilização, né? Totalmente. A lógica da soma fica ali guardadinha, escrita uma vez só.
Não precisa ficar duplicando o código para cada par de número diferente. Parece simples com soma, mas imagina isso com uma lógica mais complexa. Sem dúvida. Essa ideia de encapsular a lógica é fundamental. Agora, o segundo exemplo que eles dão muda um pouco o foco, vai mais para a interação. É uma função para mostrar uma mensagem de boas-vindas personalizada. Ah, legal. Tipo, dar um oi para alguém usando o nome da pessoa. Isso, Nesse caso, o ingrediente variável seria o nome, certo? corretíssimo. Uma função saudação, por exemplo, poderia receber um parâmetro nome. Uhum. Aí o código lá dentro montaria a mensagem algo como console.log olá, plus nome, plus ponto que bom ter você aqui. Simples. Exatos. Entendi. A estrutura da mensagem é a mesma, mas a personalização vem pelo parâmetro nome. Isso evita ter várias linhas de código quase iguais só para mudar o nome. Mostra bem a flexibilidade que você falou. Exatamente. A função vira um molde flexível. E o terceiro exemplo do material é bem pé no chão, bem para o mundo real. Calcular o preço de um produto com desconto. Algo super comum em e-commerce, sistema de venda. Nossa, esse é ótimo. Super útil mesmo. Para calcular um desconto, que informações seriam essenciais? O preço original, claro, e a porcentagem do desconto, talvez? Perfeito. Esses seriam os parâmetros mais naturais, preço original e percentual desconto. Faz sentido. A função, que a gente poderia chamar de, sei lá, calcular preço com desconto, receberia esses dois valores. Lá dentro, faria as contas. Como seria essa conta? Calcularia primeiro o valor do desconto, né? Algo como preço original, percentual desconto 100. E depois subtrairia esse valor do preço original para achar o preço final. E essa função poderia, então, retornar esse preço final calculado para a gente usar? Perfeitamente. Poderia retornar o valor final. E aí olha que prático. Em qualquer parte do sistema que precisasse calcular um preço com desconto, era só chamar essa função. Ah, legal. Tipo let preço oferta igual a calcular preço com desconto 100,15 para um produto de R$ 100 com 15% de desconto. Ou let outro preço igual a calcular preço com desconto 55,10 para um de 55 com 10%. A lógica do cálculo fica centralizada, num lugar só. Isso conecta direto com a questão da manutenção, né? Eu imagino. Totalmente. Se a forma de calcular o desconto mudar um dia, sei lá, uma regra nova de arredondamento ou um imposto diferente, só precisa mexer dentro da função calcular preço com desconto. Exatamente. A alteração é feita em um único lugar. E todas as chamadas da função, em todo o sistema, passam a usar a nova lógica automaticamente. Agora, imagina se essa lógica estivesse espalhada em 10, 20 lugares diferentes no código. Seria um pesadelo achar tudo e garantir que mudou certo em todo lugar. Um pesadelo. Com um risco enorme de errar, de deixar alguma coisa para trás, de criar inconsistências. Nossa, fica muito claro o ganho. Então, resumindo os benefícios que a fonte destaca, né? Usar funções com parâmetros, traz flexibilidade, Muita flexibilidade. evita a repetição de código, aquele princípio famoso, o dry, don't repeat yourself, Isso, fundamental. melhora a organização, o código fica mais limpo e facilita demais a manutenção. Aquela analogia da cozinha organizada funciona bem mesmo. Tudo etiquetado, no lugar certo, a gente só pega o que precisa para cada preparo. Sem dúvida. E vale a pena talvez aprofundar um pouquinho em cada um desses pontos, né? Acho uma boa ideia. A flexibilidade. As funções viram ferramentas genéricas. Elas se adaptam aos dados específicos que você passa na hora da chamada. Isso torna o código muito mais versátil, capaz de lidar com situações diferentes sem precisar de uma função nova para cada caso. Uhum. O evitar repetição, dry. Esse é, talvez, o benefício mais óbvio. Escrever a lógica uma vez e reutilizar economiza tempo, claro, mas também reduz o tamanho do código. E, o mais importante, diminui a chance de bugs. Menos código geralmente significa menos lugar para errar. Verdade. Menos é mais nesse caso. Exato. A organização e legibilidade. O código fica mais limpo, mais estruturado. Em vez de ter aqueles blocos gigantes de código, você tem chamadas para funções menores, com nomes claros, tipo validar entrada dados ou atualizar interface usuário. Isso torna o fluxo do programa muito mais fácil de seguir. É a base da modularidade, né? De dividir para conquistar. Gosto disso, dividir para conquistar. E por fim, a manutenção simplificada.
Como a gente já falou no exemplo do desconto, né? Corrigir um bug ou atualizar uma lógica que está centralizada numa função é imensamente mais fácil e seguro do que sair caçando e modificando o código repetido por aí. Isso impacta diretamente a saúde do projeto a longo prazo. E essa questão da manutenção, da organização, isso tem um impacto que vai além do código em si, né? Eu fico pensando no trabalho em equipe. Com certeza. Impacta demais. Um código bem organizado, usando funções claras, com parâmetros bem definidos, ele é muito mais fácil de ser entendido e utilizado por outras pessoas da equipe. Facilita a vida de todo mundo. Muito. Facilita a colaboração, a divisão de tarefas, a integração de diferentes partes de um sistema que talvez sejam feitas por pessoas diferentes. Torna o conhecimento sobre o sistema mais distribuído, menos dependente de uma única pessoa que sabe onde tudo está. Entendi. A longo prazo, isso é vital para a escalabilidade do projeto e da própria equipe. É um código mais profissional, mais sustentável. Entendi. Então não é só uma questão de escrever menos. É mais sobre escrever melhor, de forma mais estruturada, mais colaborativa também. Exatamente. Bom, recapitulando então nossa análise de hoje, a gente entendeu que parâmetros são tipo variáveis especiais, né, declaradas lá na definição da função e que recebem valores quando a função é chamada, os tais ingredientes da nossa receita. Isso. Vimos a sintaxe básica, com function, nome, parênteses, params, chaves. E exploramos os exemplos do mundo do dev, somar, saudação e calcular desconto. Eles ilustram bem os ganhos de flexibilidade, reutilização, o dry, organização e como facilita a manutenção. Exato. E a mensagem principal, eu acho, é que incorporar o uso de funções com parâmetros é um salto de qualidade na forma de programar. É começar a pensar de forma mais abstrata, mais modular. E como o próprio material sugere, né? O caminho para consolidar isso tudo é a prática. Não tem outro jeito. A recomendação é experimentar. Criar pequenas funções com parâmetros para resolver probleminhas simples. Sei lá, uma função que calcule a média de 2 ou 3 números. Ou uma que verifique se um número é par ou ímpar. Perfeito. Criar, testar, variar os tipos de dados que você passa, como parâmetros, passa número, passa texto, passa verdadeiro falso, vê o que acontece. Tenta fazer a função retornar um valor, usando o return, e aí usar esse valor que ela retornou em outra parte do código. Essa experimentação ativa, sabe, é fundamental para internalizar o conceito e ganhar confiança. Tem que botar a mão na massa mesmo. Concordo plenamente. A prática leva à maestria, não tem jeito. E agora que a gente compreendeu bem como funcionam esses parâmetros que a gente define ali bonitinho na função, sabendo quantos esperar, fica aquela pulga atrás da orelha, né? Flexibilidade de passar ingredientes diferentes, mas sempre numa quantidade definida, né? Tipo, a função somar espera 2 números, a calcular desconto espera o preço e a porcentagem. Certo. E se pintasse uma situação onde a gente não sabe de antemão quantos ingredientes a nossa receita vai precisar? Como seria, por exemplo, uma função somar que pudesse receber 2 números para somar, ou 3, ou quem sabe até 10 números de uma vez só, sem precisar criar várias versões da função? Boa pergunta. Como que a gente lidaria com isso? Fica aí uma questão interessante para a gente pensar, para futuras explorações. Deixa no ar, né? Um bom gancho. Exato. Bom, por hoje essa foi nossa análise sobre funções com parâmetros em JavaScript. Agradecemos muito a atenção de quem acompanhou. Obrigado, pessoal. Esperamos que essa conversa tenha sido útil e, claro, esclarecedora.